Bom dia a todos. Eu sou a professora Lúcia. Vamos agora dar continuidade a essa maravilhosa mesa redonda que estamos aqui recepcionando. E antes de iniciarmos, relembro a todos que nós estamos gravando todas as palestras. Elas estarão em breve, muito em breve, no canal da faculdade, no nosso canal no YouTube da faculdade, e também pode ser acessada pelas nossas redes sociais, né, e pelo site. Então, eu vou passar de novo a palavra para a Flávia, que vai coordenar essa mesa, essa segunda rodada de mesa, e depois da palestra do professor João e do comentário do professor Luiz Rodolfo, nós abriremos para debates. Então, vocês podem anotar aí algumas questões. E mais uma vez, em nome do corpo docente, eu queria agradecer à direção da faculdade e ao esforço pessoal da professora Lúcia, do professor Rodolfo, do professor Jonathan, do professor Claudenir, porque sem eles nós não estaríamos hoje aqui fazendo o nosso evento. Então eu queria pedir aos presentes, por favor, uma salva de palmas. Dando sequência, então, agora a gente vai ter o prazer de receber na mesa o professor doutor João Paulo Abelans Nunes. O professor vai falar um pouco para a gente sobre regimes políticos e regulação, correto? E o professor João Paulo é da Universidade de Coimbra, da Faculdade de Letras, Departamento de História, Estudos Europeus, Arqueologia e Artes. E ele tem investigado e orientado, lecionado e avaliado, organizado e participado de diversos eventos científicos, realizado conferências e ações de formação, apresentado livros e revistas sobre judeus, antissemitismo e darwinismo social, história contemporânea, história da historiografia, didática da história. Também sobre arqueologia industrial, patrimônio cultural e museologia. Publicou vários livros, dos quais citarei 2, porque senão a gente termina a lista aqui só amanhã, né, professora? Haja produção. O CACDC de Coimbra, a Democracia Cristã e os Inícios do Estado Novo, as Organizações de Juventudes Sociais na FLUC, o Historicismo Neometódico, Ascensão e Queda do Paradigma Historiográfico, Tipologia de regimes políticos para uma leitura neomoderna do Estado Novo e do Novo Estado. Corporativismo e economia de guerra, o salazarismo e a Segunda Guerra Mundial. O Estado, historiografia e outras ciências e tecnologias sociais. Professor, por favor, bem-vindo. Então, muito bom dia a todos. É com enorme prazer que aqui estou. Para mim é um regresso a São Paulo, no sentido que eu já estive nesta cidade gigante 2 vezes, portanto esta é a terceira. É sempre um enorme prazer regressar ao Brasil e, dentro do Brasil, regressar a São Paulo. E antes de apresentar a minha intervenção, iria agradecer a quem tem e deve ser agradecido. Em primeiro lugar, agradeci ao Dom Camilo Jesus Dantas, diretor-geral da Faculdade de São Bento de São Paulo. Agradecer também à professora doutora Lúcia de Sousa Dantas pelo convite e pela amável recepção.
também ao professor Dr. Luís Rodolfo de Sousa Dantas, à mestre Maria das Graças do Nascimento, que tem um papel importante nesta iniciativa, mas que nós conhecemos noutro contexto, em Coimbra, no âmbito de uma atividade conjunta que mantivemos, no meu caso, durante um semestre. Também ao meu colega e amigo, o professor Dr. Ivaldo de Assis Escriba, que hoje está a dar aulas no local de trabalho dele e que fez o favor de nos apresentar à professora Lúcia e ao professor Luís Rodolfo. Não sei se foi bom negócio para vocês, mas para nós foi uma excelente iniciativa. E também à professora Ana Flávia Queiroz pelas amáveis palavras exageradas, mas agradeço na mesma. Bom, então, iria agora apresentar a minha comunicação, que, tal como nos meus colegas, com menos qualidade, mas com a mesma intenção, pretende ser provocatória ou provocadora, não gratuitamente, mas com alguma intencionalidade, e que, como está escrito penso, na tela, se designa regime político e regulação do capitalismo, que é um tema mais ou menos correlacionado com o que os meus colegas e amigos, ou amigos e colegas, apresentaram antes, no sentido de que uma mesa redonda deve ter uma unidade e tentámos que sem duplicação essa unidade existisse. Bom, ainda por cima estou a falar para pessoas que estudam filosofia, portanto penso que começar e chamar a atenção para questões teóricas de natureza epistemológica não fará mal nenhum, será rápido, mas gostaria de dizer algumas palavras sobre isso. Eu gostava de dizer, porque nós das ciências sociais e das humanidades, ou das humanidades e das ciências sociais, temos um problema, eu acho que não é apenas a sociedade que tem um problema connosco, nós é que temos um problema connosco próprio e a sociedade depois recebe essa situação, é que nós ainda andamos a discutir qual a natureza e qual a função das nossas áreas de conhecimento. E como já foi dito por um dos meus amigos e colegas, inventámos a teoria de que aquilo que nós produzimos enquanto conhecimento tem pouca utilidade para as pessoas. Diverte, anima, mas não muda essencialmente a vida das pessoas. E eu discordo absolutamente disso. Eu acho que provavelmente aquilo que nós propomos, se for aceito ou se for recusado, ou por ser aceito ou por ser recusado, condiciona e influencia mais a vida das pessoas do que, por exemplo, as ciências da natureza ou as ciências exatas. Porque aquilo que nós propomos, no fundo, é a maneira como olhamos o mundo, como o hierarquizamos, como o estruturamos, e isso depois condiciona as nossas práticas, as nossas escolhas. E isso é muito importante, porque isso condiciona decisivamente depois as escolhas que são feitas, as políticas que são adotadas, as soluções que são construídas. Ora, isto significa que deveríamos levar a sério qual é a natureza do nosso conhecimento. Eu digo que a historiografia, que é a minha área de trabalho, é uma ciência, e isso significa que eu devo procurar cumprir as regras da produção do conhecimento científico. Eu não acredito que a ciência seja objetiva, mas acredito que ela deve ser objetivante, ou seja, deve fazer um esforço de aproximação à realidade. Há várias metodologias, penso que a mais importante é que nós devemos ouvir o outro, e sobretudo o outro que pensa diferente de nós. António Amar já disse isso e eu repito. Não se aprende-se muito com quem pensa como nós, mas aprende-se muito mais com quem pensa diferente de nós, não necessariamente para adotar o que os outros dizem, mas pelo menos para confrontar o que os outros dizem, muitas vezes também para adotar em parte o que os outros dizem. E portanto, essa metodologia, esse rigor, essa preocupação que a ciência deve ter é uma marca definidora. As outras formas de conhecimento são tão relevantes como a ciência, que têm características e objetivos diferentes. Portanto, se misturamos as coisas, estamos a desqualificar o nosso conhecimento e estamos a privar a sociedade de leituras científicas da realidade que podem ajudar a melhorar a vida das pessoas. Eu acho que os cientistas não determinam, nem devem determinar como é que as pessoas escolhem, mas devem fornecer conhecimento que as pessoas depois contam, conforme entenderem, para qualificarem a sua prática e as suas escolhas. E para isso, os paradigmas epistemológicos que estão vivos na época contemporânea, o paradigma moderno, desde o início da contemporaneidade, os outros, posteriormente, são fundamentais, são instrumentos de compreensão do que é o conhecimento, e se nós
ignoramos esses bastidores, muitas vezes estamos a fazer um diálogo de surdos. Eu acho que um dos sintomas da crise das democracias que vivemos agora é que muitas pessoas deixaram de dialogar com as outras, nomeadamente porque elas pensam de maneira diferente. Isso é a primeira etapa para construir trincheiras. Quando nós temos pessoas em trincheiras, normalmente a seguir vem tiros. E, portanto, ou é uma guerra civil, ou é um conflito militar entre países, ou uma ditadura. Portanto, isso são questões mais importantes do que parece. Por outro lado, foi dito que eu trabalho na contemporânea, sim, ultimamente achei que, até pelo que se tem passado no tempo presente, achei que os historiadores devem deixar de exigir para si próprios o que nenhum outro cientista social exige, que é um tempo de distância entre a vida do sujeito e o objeto. Ou seja, nós temos condições para estudar a atualidade com os economistas, os sociólogos, os antropólogos, os cientistas políticos, os especialistas em relações internacionais de estudo. Nós, eventualmente, temos a capacidade para o fazer com capacidade de comparação, com capacidade de contextualização, com o recuo temporal que as outras ciências sociais, em muitos casos, não utilizam. Não é? E, portanto, se calhar não faz sentido que nós não trabalhemos a história do tempo presente e a minha comunicação, em parte, já reflete essa preocupação. Ainda no plano teórico, só para resolver esta primeira etapa, lembrar que, e isso é muito importante quando nós mudamos categorias, porque o que muitos cientistas sociais fazem é que acham que a categoria é uma espécie de um resumo da realidade. E se todas as características do resumo não constam de uma determinada realidade, então o conceito não é aplicável. E há muitos países que, por isso mesmo, se fecham à comparação. Portanto, a ideia de que isso não se aplica ao meu país e por isso eu não preciso me comparar nem com o conceito, nem com outros países aos quais supostamente o conceito se aplica, cria um problema, que é que esses países ficam num buraco negro, ficam num sítio isolado e não conseguem perceber que os seus problemas são muitas vezes iguais aos dos outros países e que as soluções, boas ou más, que podem adotar já estão a ser testadas, já foram testadas às vezes, privam-se dessa possibilidade de comparação. Portanto, como o sociólogo alemão Max Weber disse, os conceitos são tipos ideais, ou seja, são um instrumento de análise da realidade. Visam medir a distância entre cada realidade concreta e aquela categoria abstrata, que não existe em modo nenhum. Ela serve para medir a distância entre cada realidade empírica e o conceito. E, portanto, sendo assim, o conceito se aplica a todos os países. O que é diferente, eventualmente, é a distância entre a realidade empírica. Por exemplo, um exemplo clássico que eu poderia dizer, já que minha comunicação fala em regime político, o conceito de fascismo não se aplica à Itália. Dos anos 1922 a 43. Porquê? Por exemplo, o facto de, para ter um regime fascista, tem de haver um líder ditador que tenha em si não só o poder carismático, mas controle o poder executivo e o poder governador, ou seja simultaneamente o chefe de governo e o chefe de Estado, como todos sabemos, não aconteceu em Itália. Benito Mussolini foi demitido de chefe de governo em 1943, que é pelo rei, que era o chefe de Estado e que foi o chefe de Estado entre 22 e 43. Portanto, se vamos a este ponto, então, o país cuja realidade empírica serviu para a criação do conceito de fascismo não pode aplicar-se a tua aplicação de país. Então, para que é que serve o conceito de fascismo? Portanto, esta questão de como é que nós em ciências sociais usamos conceito, e às vezes um certo fetichismo do conceito, que obviamente resultou da necessidade de evitar a aplicação de determinados conceitos a determinadas realidades, é algo muito importante que eu gostaria de salientar. Não é? Depois também é a tal questão de que o conhecimento científico é uma coisa, as tecnologias que dele derivam é outra. Dizer que a ciência determina que se atua de uma determinada maneira é falso. A ciência não determina nada. A ciência caracteriza a realidade. Ponto final. Se nós queremos mudar a realidade, que é o que as tecnologias permitem fazer, isso depende de uma escolha prévia, que é eu quero mudar a realidade e num determinado sentido. E depois a ciência permite ver como é que se muda a realidade e fica junto, com mais efeitos secundários, com menos efeitos secundários, mas a decisão de mudar a realidade e o sentido em que queremos mudar é uma opção cívica, ou seja, ideológica. Portanto, quando ouvir dizer alguém que a ciência determina que a economia só pode funcionar de determinada maneira, estão logo a mentir à partida. Não é possível que isso seja verdade. Porque a ciência não determina nada, nomeadamente como é que devemos governar a realidade. Outro exemplo, os darwinistas sociais que diziam está errado que
que uma raça inferior, logo duas categorias que existem, raça e inferior, sejam quantitativamente dominantes. Mas está errado como? Se foi a natureza que gerou. Como é que um darwinista acha que a natureza está errada e precisa de ser corrigida? Vamos exterminar os membros das raças inferiores para aumentar o espaço para a raça superior. Isto é absurdo em termos científicos. O que é inferior? É o que não sobrevive. O que é superior? O superior é o que sobrevive mais. Portanto, nós vivemos num mundo de ciência e tecnologia, mas onde, na maior parte dos casos, a ciência e a tecnologia é invocada como bandeira para fazer coisas que não têm nada a ver com a ciência e com a tecnologia. Portanto, se nós começarmos por controlar melhor o uso destas palavras, se calhar isso ajudará no debate político e ajudará a não legitimação de determinadas ideias, como o Dr. Mário e a Joana apresentaram, que são apresentadas como indiscutibilidades, que na prática são apenas uma opção entre muitas outras possíveis e que não tem o peso e a carga de que é indiscutível e não pode ser visto como havendo alternativas. E depois chamar a atenção para a importância fundamental dos principais vetores de divulgação do conhecimento, a ciência e a divulgação científica, a educação e a divulgação ou a comunicação social nas redes sociais, e depois a própria praxis institucional e organizacional, ou seja, a maneira como as instituições comunicam o que decidem, porque é que decidem. Isso é fundamental. Nós não vivemos com base no conhecimento, vivemos com base na prática cotidiana. E se a prática cotidiana viola constantemente aquilo que deveríamos fazer, é óbvio que as pessoas se habituam a essa regra. As regras não existem, o que existe é a regra que nós devemos funcionar e existir em cada momento. Dito isto, que é apenas uma introdução à minha comunicação, vamos lá à comunicação propriamente dita. Bom, então, eu começaria aqui por provocar, afirmando uma coisa com a qual eu discordo. Já concordei, ok? Eu vou fazer aqui um pequeno exercício de ego-história. Eu já fui um jovem stalinista e um jovem adulto stalinista, e portanto, isto está escrito a ver, que me chama também uma coisa significativa, não por causa do Palmeiras, mas por causa do Sporting. É uma frase, é uma expressão provocatória, porque eu já acreditei que o capitalismo era intrinsecamente sinónimo de desigualdade e discriminação. E, portanto, problemas se resolveriam substituindo o capitalismo por outra forma de organização social e económica, porque a humanidade é intrinsecamente positiva, o problema estava no capitalismo. Okay? E daí resultarão as perguntas: o capitalismo é igual à desigualdade? O capitalismo é igual a discriminações? E outra, coletivismo ou corporativismo, portanto, alternativa à esquerda e alternativa à direita, que são alternativas, são sinónimos de redução das desigualdades e das discriminações? E, portanto, a minha comunicação seria em torno deste processo. Isto para dizer o quê? Para dizer que o que eu hoje penso, é resultado da minha evolução enquanto historiador e depois o historiador, não é? Chateia-se, irrita-se com o cidadão e, sei lá, deixa mensagens ou empurra ou as coisas, e o cidadão tem que olhar e ver, se calhar esta parte de mim está a pensar, se calhar eu deveria levar mais em consideração e lá eu trabalhei algo com o outro. Então, a visão que eu hoje tenho é que uma forma de organização económica e social, tal como o regime político, tal como o modo de organização internacional, é um instrumento. Ou seja, é uma tecnologia que pode ser utilizada de múltiplas formas. Há soluções que são intrinsecamente negativas, há soluções que não são um ponto, não são uma linha única, são um intervalo. E às vezes a maneira como nós utilizamos o intervalo, mais num lado ou mais no outro, é que determina o caráter positivo ou negativo, a eficácia relativa da sua decisão. E a minha posição perante a questão do modo de produção capitalista, e utilizo até a expressão marxista, porque acho que é a questão mais adequada para perceber o fenómeno social global, que é um modo de organização das relações sociais da atividade económica, encaro hoje assim. Então, vamos lá ver o que é dito. Bom, então, como já foi dito pelos meus antecessores, meus colegas e amigos, ou amigos e colegas, mais corretamente, somos amigos, falam de colegas e antes de colegas, o capitalismo, nomeadamente
concretamente depois da Segunda Guerra Mundial, e aqui a proposta, a análise teórica de Keynes, que já mencionado de Keynes, foi muito importante, chegou a uma conclusão, é que não apenas em abstrato, mas em concreto, ele chegou a esta conclusão, ele era um marginalista, portanto acreditava, era um neoclássico, em termos de teoria económica liberal, portanto acreditava, quanto menos intervenção, não é apenas do Estado, é da ética, da moralidade, das preocupações sociais, mais eficazmente a economia construiria um equilíbrio e a satisfação das necessidades de todos. Okay? Portanto, Keynes partiu dessa base, só que ele deparou, entre outras coisas, com o pós-Primeira Grande Guerra, depois com a crise do capitalismo, que não começa em 29, mas que em 29 se torna indiscutível. E percebeu que o marginalismo não resolvia o problema, mas punha em causa o capitalismo. E ele era herdeiro de teóricos liberais como Adam Smith e David Ricardo, já agora David Ricardo, que é alguém de origem portuguesa, já aqui podemos dar um bocadinho de nacionalismo. Ele não vivia em Portugal, os avós dele fugiram de Portugal, os avós ou os bisavós, agora não tenho certeza, porque eram pessoas novos e, portanto, foram para a Holanda e depois ou os avós ou os pais já foram viver para a Inglaterra e ele foi a Inglaterra, se tornou um dos maiores economistas do mundo. Portanto, só para dizer, Adam Smith e Ricardo tinham proposto uma leitura do capitalismo que era positiva, mas que era muito negativa para a maior parte dos países e para a maior parte dos habitantes, dos cidadãos dos países. Marx corroborou essa visão. Ora, o que Keynes veio propor é que, se isso fosse verdade, o capitalismo iria parar inevitavelmente, primeiro, a uma radicalização política ou ideológica resultante da radicalização social e económica, da proletarização crescente e inevitável, e da desigualdade entre países, e, por outro lado, a uma concentração populista. Com as crises sucessivas, tendencialmente, em cada setor da atividade sobreviveria uma ou duas ou três empresas, monopólio ou oligopólio. Isso destruiria o capitalismo, pela via da confidencialidade social e política e pela via da concentração política. Ele descobriu que isso não era inevitável, e que era do interesse do capitalismo, do interesse das classes médias e das elites, regular o capitalismo, evitando isso. E isso, para além de mais, não era apenas eticamente ou idealmente a melhor solução, era possível, porque uma parte das empresas capitalistas tornaram-se capital intensivas, ou seja, o essencial do custo de produção tem a ver com custos de capital, ou seja, capital, ele próprio, edifícios, máquinas, matérias-primas, energia, etc. O custo do fator trabalho reduz, o peso do fator trabalho reduz brutalmente. E um erro do trabalhador, um desinvestimento da atenção do trabalhador custa muito mais do que o salário do trabalhador. Portanto, é do interesse do capital que o trabalhador esteja concentrado, empenhado, e para isso tem de ganhar mais, tem menos horas de trabalho, tem de ter os problemas dos filhos resolvidos, ou seja, as creches, as escolas, etc. E mais, parte importante que essas indústrias produzem, chamados bens de consumo duráveis, só podem ser comprados pelos trabalhadores se eles se tornarem classe média baixa, no mínimo. E se não isso não acontecer, essas empresas vão ter rapidamente um bloqueio da sua capacidade de afirmação no mercado, porque as elites são muito pequenas e empresas que só produzem para as elites, para a burguesia, vamos usar a expressão, portanto, Keynes, o que é que vai dizer? Não é apenas possível, é necessário para o capitalismo fazer esta mudança. E durante algumas décadas, ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, sobretudo, porque antes da Segunda Guerra foi testado, mas não foi verdadeiramente aplicado, em alguns países, infelizmente não na maioria, em alguns daqueles que existiam em 45, daqueles que foram surgindo com o processo de descolonização, com a segunda vaga de descolonizações entre 45 e os anos 70 e 80, Portugal foi um dos últimos países a aceitar a independência dos seus territórios não autónomos, colónias, nomeadamente em 1975, caso de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Príncipe, Timor e o caso de Macau em específico, tinha a ver com a relação com a China, com a República da China. Então, nesses países não se aplicou, mas nos países capitalistas desenvolvidos em movimento intermédio, em maior ou menor grau, esse modelo foi sendo adotado. Obviamente, mais rapidamente quando esses países tinham um regime democrático, mais lentamente quando tinham ditaduras, e convém lembrar que Portugal teve uma ditadura até 74, e portanto a implementação destas ideias foi mais lenta e mais demorada em Portugal do que poderia ter sido
se isso não tivesse acontecido. Portanto, isso significa o quê? Que o capitalismo também foi compatível com democracias que se aprofundaram substancialmente. Aprofundar não é afundar, é aprofundar, ou seja, ampliar os direitos e as modalidades de participação que reconheceram, com uma governação keynesiana ou, nos países menos desenvolvidos, estruturalista. Infelizmente, o estruturalismo foi muito pouco aplicado nos países desenvolvidos, porque muitos deles foram incentivados ou lhes foi imposto soluções ditatoriais, como, por exemplo, ditaduras militares. O Brasil é um deles. Vocês até tiveram o facto de terem, em 1963, entre 63 e 64, um dos pais da teoria económica estruturalista, que era ministro do Planejamento, secretário. Vejam, a importância do Brasil no nível mundial não é apenas agora, já é há muitas décadas, e portanto, um dos grandes economistas da segunda metade do século XX, Salvador, é brasileiro e foi ministro do Planejamento, ou seja, teve nas mãos a condução da política económica e social brasileira, infelizmente num período muito curto, e que não permitiu estabilizar a situação e garantir a continuação da democracia, não é? E, para além disso, isso significava, plena ou menos plenamente, a estruturação dos Estados de Previdência de uma globalização regulada através dos acordos de GATT, não era a Organização Mundial do Comércio, eram os acordos de GATT, não é? E também de funcionamento, embora com bloqueio por causa da Guerra Fria, de organizações internacionais como a ONU e as suas agências especializadas, ou o processo de integração subcontinental, como essencialmente o caso da OSCE primeiro, depois da CE e da EFTA, no caso da Europa. Nos outros continentes não aconteceu. Por outro lado, mais recentemente, nós temos regimes democráticos que são governados por governos de maiorias populistas, na maior parte dos casos autoritários, que adotam uma política económica de governação do capitalismo de cariz monetarista, e isto começou, não é, no final dos anos 80 e início dos anos 90, no caso dos Estados Unidos, do Reino Unido antes, o Chile também antes, em 73, não é, com a ditadura de Pinochet e com a consultoria de Milton Friedman ao governo de Pinochet, aquela ideia de que tudo foi privatizado, a segurança social, o sistema de ensino, o sistema de saúde, etc. Não é? E com desmantelamento mais ou menos parcial do Estado de Previdência e com a globalização neoliberal. E depois temos, ou porque regressaram, porque nunca deixaram de existir, regimes ditatoriais que ou adotaram uma política de governação estruturalista do capitalismo, e a China é o grande exemplo. Em grande parte a política económica chinesa, não contando com a questão da ditadura, é uma política económica estruturalista. Okay? Ou monetarista, e com uma globalização neoliberal que, em momentos de crise e de dissonância, vai buscar os termos do neocorporativismo ou do neoprotecionismo. Donald Trump, nos Estados Unidos, é um exemplo disso. Quer dizer, como é que o país que promoveu a globalização primeiro que todos os outros, ou mais do que todos os outros, se queixa da globalização como se a China tivesse invadido os Estados Unidos ou o Brasil tivesse invadido os Estados Unidos para impor. Quem introduziu a globalização neoliberal no mundo não foi a China nem o Brasil, foi os Estados Unidos da América. Portanto, é impressionante como é que temos um governo norte-americano que se queixa abstratamente da globalização neoliberal como se ela não tivesse sido imposta e advoga o regresso do proteccionismo, do fechamento sobre si próprio, etc. Não é? Bom, então, portanto, nesta parte da minha intervenção, o que é que eu quero chamar a atenção? Para que não há um capitalismo com uma forma de governação democraticamente frágil, e normalmente até em direção de regimes autoritários ou regimes totalitários. Não, há várias formas de entender o capitalismo. Elas já foram experimentadas, foram testadas ao longo de décadas, foram abandonadas, curiosamente ou tristemente, foram abandonadas, o historiador não deve desativar, nem com advérbio de modo, em países com regimes democráticos, por iniciativa dos mesmos partidos políticos que construíram um modelo keynesiano, ou seja, na Alemanha pelo CDU, CSU e pelo SPD, no Reino Unido pelo Partido Trabalhista e pelo Partido Conservador, mesmo em Portugal
começou muito mais tarde, ou em Espanha começou muito mais tarde, pelo Partido Socialista e pelo PSD, PPD-PSD, pelo Partido Socialista, não é? Em Espanha também pelo Partido Popular e pelo PSOE. Isto é que torna a situação ainda mais estranha, porque é a mesma base social, os mesmos instrumentos de representação política que revertem o processo, e portanto isso foi feito com votação livre e democrática das populações, que mais tarde descobriram que isto afinal destruiu o impacto da vida. Nos Estados Unidos, peço desculpa, antes de mais pelo Partido Democrático e pelo Partido Republicano, o Partido Republicano e o Partido Democrático, não é? Portanto, isto é. Mas pelo capitalismo já foi, enquanto não houver uma alternativa melhor, já foi isso. Então, vamos ver as alternativas. Se o capitalismo pode ter aspectos negativos, e tem, mas pode ser governado de diferentes maneiras, que terão vários balanços que podemos fazer sobre essas várias maneiras de governar o capitalismo, ok? Então, o que é que são as ditaduras? O que é que foram as ditaduras e o que é que estão neste momento a ser as ditaduras? E nós na Europa andámos bastante distraídos, Estados Unidos aparentemente também, mas hoje olhamos melhor, não tanto, ou não apenas para a ditadura chinesa, mas para a ditadura da Federação Russa, que talvez seja ainda mais brutal, no sentido não de violação maciça de direitos humanos, mas de brutalidade da sua existência do que a ditadura chinesa. Então, em primeiro lugar, o que é que a ditadura traz no contexto do capitalismo ou do capitalismo misturado com o coletivismo? Em termos de desigualdade e injustiça, em primeiro lugar, traz violação, traz violência de massa, outra vez. Ou seja, milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares ou milhões de pessoas terem os seus direitos fundamentais recusados, anulados, violentados por um Estado que, por cima, controla o acesso à informação e a capacidade das pessoas de se queixarem e de saber o que se passa. E, portanto, isto voltou a existir, se calhar nunca deixou de existir na China, mas voltou a existir na Federação Russa a uma escala impressionante. Ok? Mas mais do que isso, para as pessoas que até toleram os direitos humanos, desde que haja alguma eficácia, alguma racionalidade, que a princípio existirá em parte na China, embora também haja alguma cleptocracia na China, mas é bastante controlada por comparação com o exemplo, por exemplo, de outros exemplos. Normalmente fala-se dos exemplos africanos, fala-se de Mobutu, CCC, com o Zaire, fala-se de José Eduardo dos Santos, em Angola. José Eduardo dos Santos e a filha, mais velha, foram as pessoas mais ricas de África. Okay? Só para termos uma ideia. Portanto, lá não é 5%, 10%, não é 60% ou 70% do PIB do país é desviado para controle privado. Privado, no sentido dos detentores das funções políticas. Ora, isso hoje acontece na Federação Russa. O indivíduo mais rico na Federação Russa é Vladimir Putin. Na Federação Russa não há desigualdade por causa dos oligarcas, não. Na Federação Russa, quem manda nos oligarcas, quem controla todo o sistema, quem são os oligarcas? Os oligarcas são os detentores do poder político. Vieram dos serviços secretos e construíram os níveis de desigualdade. Por isso é que a Federação Russa, que tem 140 ou 150 milhões de pessoas, tem um território gigantesco, que vai do Báltico ao Pacífico, tem recursos naturais a uma escala que é até quase difícil de compreender, tem um PIB, não é per capita, é absoluto, que está entre o italiano e o espanhol. Portanto, o da França, do Reino Unido e então o da Alemanha é anos de luz. Ok? Portanto, esta ineficácia só resulta de uma cleptocracia completamente imparável e das consequências dramáticas que tem ao funcionamento normal da economia. É uma economia capitalista, mas é uma economia capitalista com um nível de cleptocracia que não existe. Portanto, quando no Brasil se diz os países mais corruptos do mundo, comparado com a Federação Russa, é tudo uma brincadeira. Claro, a escala é mesmo a China não tem comparação. Só países como Angola ou Zaire teriam comparação. Ok? E depois a questão, nas relações internacionais, do unilateralismo, do irredentismo militarista e da incontrabilidade. A ideia de que o ator internacional global não causa uma guerra se o interesse internacional causa. Até 24 de fevereiro de 2022 é impossível. O ator racional em relações internacionais não é invadir a Ucrânia. A Federação Russa invadiu a Ucrânia.
Ou seja, é um país de 40 milhões que tem o dobro do território da França. E que está no centro da Europa. Nós habitamos dizer que o centro da Europa é a Alemanha, não. O centro da Europa é um pouco mais a norte e a Ucrânia tem os eixos todos. A Ucrânia é Mar Negra, é Mediterrâneo e ao mesmo tempo é quase escandinávia. Não é? Para terminar, então, que outros fatores geradores de desigualdade e de discriminação é que os sistemas políticos têm gerado e que podem ser alterados? São compatíveis com o capitalismo ou com a sua substituição, desde que haja forma de organização social e económica que seja melhor do que o capitalismo. Infelizmente, para mim, que até era anticapitalista, não foi ainda encontrado. Esperemos um dia se encontre. Enquanto não for, talvez governar bem o capitalismo seja uma boa solução. Então, recusa em correlacionar globalização e integração subcontinental e proteccionismo, porque estes três vetores são importantes, têm de ser equilibrados, devidamente. Iniciativa pública e iniciativa privada. Tudo isso já foi experimentado, com mais para um lado, mais para o outro. Os equilíbrios mais eficazes resultaram esplendorosamente para a escala humana, para aquilo que é possível. Ou seja, o que se passa em países como a Noruega, a Suécia, a Dinamarca, a Holanda, etc., fora alguns aspectos. Não estou a falar de serem países fiscais, estou a falar de quando eram economias por elas próprias e que atingiam os resultados por elas próprias. Isso é possível fazer. E que é muito importante esta questão da integração subcontinental. E na América Latina, o único país que pode liderar um processo de integração subcontinental é o Brasil. Pode-se achar que o México, a Argentina, mas comparado com o Brasil, não tem qualquer conta. O único país que pode puxar a negócios e ao mesmo tempo dar garantias que não vai esmagar os outros países, sei lá, o Uruguai com 3 milhões e meio de pessoas, é o Brasil. E isso é possível, ou seja, já houve feitas experiências de como países grandes, sei lá, a Alemanha, a atual ou o Luxemburgo, estão na União Europeia. E um não esmaga o outro. Ok? Portanto, não estou a dizer que a União Europeia seja perfeita, estou a dizer que é possível ir equilibrando as coisas. Não é por causa disso que não deve haver processo de integração. E eles são fundamentais para ganhar escala, para competir com países com Estado-nação da dimensão da China, da Índia e dos Estados Unidos. Vejam o que aconteceu ao Reino Unido, que está em vias de entrar na linha cinzeita perto da bancarrota, porque saiu da União Europeia e porque, enquanto Estado-nação, não tem qualquer hipótese de sobreviver sozinho. Sozinho neste sentido. Depois, a recusa em substituir abordagens populistas por abordagens mais objetivantes e operatórias. Ou seja, a realidade não é o que parece. Tal como não é o Sol que anda à volta da Terra, embora pareça, porque todos nós vemos o Sol, não é? O movimento aparente do Sol, mas a realidade às vezes não é o que aparece. E não é só nas ciências da natureza. Nas ciências sociais é a mesma coisa. E, portanto, as sociedades têm de criar espaço para que as análises corretas sejam explicitadas, para que as pessoas possam pensar sobre elas e organizar a sua vida tendo em conta essa maior complexidade. Nomeadamente a questão da escala, ou seja, eu já nem o meu país consigo entender, quanto mais a União Europeia. Se não entender a União Europeia é um problema, porque a União Europeia é decidido 70% da minha vida. Se eu não quero saber da União Europeia, estou a ignorar 70% da minha vida. Okay? E há pessoas que nem o que se passa no seu país querem entender. Portanto, 90%, 99% da sua vida é decidida nessas duas instâncias, não quer saber. Alguém decide por ela. Portanto, a complexidade existe e ao nós habituamos as pessoas a lidarem com a complexidade para fazerem escolhas, então alguém faz escolhas por ela. E finalmente, a importância em desativar modalidades de corrupção e nepotismo que minam a sociedade, que levam a fazer piores escolhas e que descredibilizam o empenhamento ético, a possibilidade de fazer melhor, atendendo, né, ao papel do outro e aos interesses do outro. E, portanto, sem um combate sistemático, não é estético, não é judicialista, mas um combate sistemático aos mecanismos da corrupção e do nepotismo, porque a corrupção afeta as economias e o nepotismo afeta as organizações. Se escolhemos os piores, porque são nossos amigos, a organização vai perder e depois funciona pior. Cria pior riqueza, atende pior aos interesses de certas pessoas, etc. E tudo isto é discutível com base na política, como o António mais disse, e dentro da economia muito capitalista, ou, se houver uma alternativa melhor, fora dela. Mas, para já, dentro da economia muito capitalista. E
E isto já foi experimentado em maior escala e já resultou. Cabemos a nós, cientistas sociais, caracterizar essa realidade e depois cabemos a nós todos, cidadãos, desculpa, fazer escolhas que melhorem a nossa vida e não escolhas que piorem a nossa vida. Desculpa por 3 minutos a mais. Obrigado. Professor João, pela brilhante exposição. Já estão pedindo os PowerPoints de vocês. O seu aqui já recebi alguns pedidos.